E aí, antenados, aqui é o Jefferson e hoje nós estamos num lugar diferente porque esse vídeo pede uma coisa mais legal. Porque aqui nós temos um comparativo de 16 fones totalmente sem fio. Esses daqui são os melhores custo-benefício que vocês vão encontrar na maioria das lojas chinesas. E eu sei que muitos de vocês têm dúvida qual é o melhor para aquele determinado orçamento que você tem no seu bolso. Porque tem modelos mais caros que podem ser inferiores a modelos mais baratos. E eu sei que muitos de vocês têm essa dúvida. Tá curioso? Quer ver quais são os melhores modelos para o seu bolso? Vem comigo! Como vai ser a nossa metodologia de análise aqui? Primeiro eu vou dividir em 4 frequências que eu vou analisar, galera. Primeiro é a parte do agudo, que é o prato da bateria. A voz feminina consegue, em notas mais altas, consegue um agudo bem legal. Nós também temos aqui a frequência do médios, que é mais a voz humana, a voz masculina, a guitarra, vários instrumentos, principalmente de sopros, tem a parte da frequência de resposta deles é de médio. Daí nós vamos ter os baixos, que é a bateria mesmo, que é ali em torno de 100 Hz a 60 Hz. E nós vamos ter o subbaixo, que é aquele porradão mesmo, que fica lá na faixa dos 30 Hz até os 60 Hz. Aquele grave bem profundo. E é aquele que o instrumento que mais emprega essa parte do subbaixo é o contrabaixo mesmo, o contrabaixo. E a música eletrônica, aquele porradão, aquele pancadão que o alto-falante vibra bastante, esse daí é o subbaixo. Então, para vocês não ficarem perdidos quando eu falar em alguma dessas características na qualidade de som do fone. Começando aqui pelo primeiro fone, é o da marca UMIDIGI. Esse daqui é o Pods, é um modelo novo, ele faz pouco tempo que eu vi eles nas lojas. E ele realmente é uma cópia bem parecida com o da Xiaomi, só que a case dele é um pouquinho superior. E não tem como não comparar os dois. Médio agudo, o Xiaomi é melhor. Grave, esse daqui tem um pouquinho mais de grave. Subgrave, nenhum dos dois tem subgrave decente. Se você quer comprar um fone aí que vai se enquadrar mais no estilo musical eletrônica e com pancadão, vai no UMIDIGI. Se você quer um fone que é mais médio, mais sertanejo, vai no Xiaomi. Duração de bateria desses fones aqui, quase todos eles da mesa duram de 3 a 4 horas. Se tiver algum modelo com duração de bateria a mais ou certificação resistência à água diferente, eu vou avisar aí para vocês. Então fiquem atentos nesse detalhe. Remax, esse daqui ele tem um médio bem presente. Ele falta um pouquinho de grave, falta quase bastante de grave, ele não tem muito grave e subgrave pior ainda. O agudo dele é bem legal, um agudo bem nivelado, só que o médio tem momentos que ele chega a ser estridente demais, com o volume também elevado. Esse daqui e o UMIDIGI são dois modelos que nós tivemos um grave problema dele não se desligar dentro da case, então isso é bem problemático. O fone estava guardado dentro da case e ele ficava toda hora reconectando com o nosso smartphone. Nós estávamos tentando conectar em outros fones, eles ficavam conectando esses dois fones que estavam dentro da case. Então, esse Remax eu não recomendo ele porque não tem nenhum estilo que realmente ele vai se dar bem. Próximo fone é o Huawei T16. Esse daqui ele tem um grave bem presente, tem um subgrave bem presente também. Tem momentos que ele chega a encobrir um pouco os médios. O médios poderia ter um pouquinho mais. E o agudo tem momentos que ele fica bem estridente. Esse fone aqui é um que tem uma das menores cases aqui de todos que nós testamos. É um fone bem interessante para quem está procurando fone para música eletrônica. Para esse estilo musical ele vai se dar muito bem. Já a música que precisa de mais médios, esse daqui não é tão indicado. Próximo fone aqui é o AirAux UM2. Esse daqui é um dos fones mais diferentes que tem nessa lista aqui. Ele tem uma pegada muito boa na orelha. Ele possui grave e subgrave bem presente. O médio dele é um pouquinho moderado e o agudo também é moderado. Comparado ao Huawei anterior, esse daqui ele é mais moderado no agudo. Ele não chega a ser estridente. Então, só que faltou um pouquinho de médio e agudo. Se tivesse um pouquinho mais, ele seria tão bom quanto a primeira versão, que é o M1. Mas é um ótimo fone aí, principalmente para quem está procurando músicas para músicas eletrônicas. Então esse daqui é um prato cheio e você não vai se arrepender. Próximo fone aqui é o True Smart Encore Spunk. Isso mesmo, produção aqui, que o nome é bem estranho. Vai estar aqui escrito em algum lugar.
Ele tem um grave bem pronunciado, ele tem um subgrave bem pronunciado, o médio dele fica encoberto às vezes pelo grave, então aí na parte de médios ele fica devendo um pouco. O agudo dele é bem presente comparado aos outros, não chega estridente e nem fica encoberto. Só o nível de detalhamento geral desse fone aqui poderia ser um pouquinho melhor, que ele já sairia numa categoria superior de fone. Mas ele está bem colocado pela faixa de preço que ele é vendido. Próximo fone aqui é o queridinho e é o fone que muitos de vocês já quiseram importar ele, porque sempre está num preço bem interessante e foi um dos primeiros fones que realmente baratearam o segmento TWS. Esse daqui é o Mi AirDots Basic, ou também é vendido como Redmi AirDots. Os dois são o mesmo fone, ao contrário do Mi AirDots primeiro, que é aquela versão branquinha, esse daqui ele vem com um botão que você tem que clicar, ele não é touch, mas a qualidade de som deles é praticamente a mesma. Ele tem um médio e um agudo bem pronunciado, ele não é tão saturado, ele não é tão estridente quanto outros fones, ele é bem moderado. O grave dele falta realmente um pouco, o grave, subgrave não tem muito, mas é um fone bem eclético, principalmente para quem gosta de estilos musical que tem mais voz. E é um fone que você encontra geralmente na faixa de R$80 com cupons. Você nunca viu esse fone por esse preço? É porque você não participa do nosso grupo de cupons, porque toda semana eu posto o cupom desse fone aqui por R$80. Então se você sempre quis ter ele, agora é a sua chance. Participa do nosso grupo de cupons aqui na parte de baixo. Próximo fone aqui é o Blitzwolf FY-E4. Esse fone, comparado ao Mi AirDots que acabou de passar, ele tem mais grave e subgrave. Ele é um fone bem flat, então ele não vai faltar nenhuma frequência. Ele é bem moderado de médio, agudo, grave e subgrave. Então um fone bem eclético, todos os estilos musicais vai se dar muito bem nesse fone aqui. Ele não tem um detalhamento tão alto quanto fones mais caros, só que na categoria dele aí, na faixa de 100, cento e poucos reais que ele é vendido, ele é um fone muito bom e você não vai encontrar realmente nenhum melhor que ele. Ele é bem equalizado, é um fone bem agradável aí de usar e é um fone que você não se arrepende de gastar dinheiro nele. Próximo fone aqui é o Baker. Esse fone ele tem uma pegada diferente, ele é parecido com o AirAux, que ele vem com essa alça que fica atrás da orelha. Ele tem um grave bem pronunciado, um subgrave bem pronunciado, às vezes o médio fica um pouquinho encoberto, mas não é todo estilo musical. Mas o médio ali poderia ter um pouquinho mais. O agudo dele é bem equilibrado, não sobra e nem falta. Ele tem essa pegada atrás da orelha que é bem interessante, principalmente quem está procurando um fone TWS para praticar esportes. Como ele fixa bem na orelha, você pode praticar esportes com movimentos bem exagerados, que ele não vai ficar caindo dessa orelha comparado aos outros modelos de fone dessa lista. É um fone bem interessante, mais para estilo eletrônica mesmo. Como eu disse para vocês, o médio ali fica um pouquinho coberto para grave, então estilos musicais que tem muito grave, esse fone aqui vai se dar muito bem, principalmente quem está procurando aí um fone para ouvir pancadão dentro da academia, esse fone aqui é uma boa indicação. Agora a vez é do Halo GT2. O primeiro Halo ele fez muito sucesso aqui no canal, foi um fone que nós indicamos bastante e continuamos indicando hoje. Esse fone aqui ele tem praticamente a mesma pegada de áudio, ele tem um grave, um médio agudo bem nivelado, não sobra nenhuma das frequências. Comparado ao FY-E4, que é o fone um pouquinho abaixo desse, ele tem um pouquinho mais de detalhe no som. Então aí quem quer gastar pouco e procurar um fone um pouco mais detalhado, bem equilibrado em todas essas frequências, esse daqui é o cara. E uma coisa assim que diferencia ele do GT1 que nós testamos aqui, ele não é touch, ele vem com um botão clicável aqui, que dependendo da pessoa você vai preferir um botão clicado ou touch. E ele também vem com um conector USB aqui dentro da case, galera. Meu, isso daqui é muito bom. Isso daqui é muito interessante, tinha que vir em todas as cases. Depois que você usa um fone com esse recurso aqui, todos os outros vai ficar chato. E ele vem com essa pegada aberta aqui, também é outro recurso que eu gosto bastante, eu já testei em vários fones da QCY, que você saca o fone direto aqui pela frente, não precisa abrir tampa. Esse fone aqui vale muito a pena, e a faixa de preço dele fica em torno de 100, 120 reais. Já consegui cupons desse cara aqui por 90 e poucos reais, então é um fone que realmente indico e é bem sincero na qualidade de som pelo preço que ele é vendido. Agora o fone aqui é um fone da ISMA AirBuds 2. Esse daqui é um
Acho que é o único fone desta lista aqui que não é intra-auricular. Ele tem assinatura sonora bem semelhante ao Halo. Ele tem um nível de detalhamento um pouco superior a todos os modelos anteriores, só que ele é Airbuds. Eu sei que muitas pessoas têm preferência por fone Airbuds em vez de intra-auricular. E esse daqui é uma boa indicação. Só que comparado a todos os outros fones intra-auricular, como ele não tem uma isolação tão avançada, ele realmente perde um pouco de grave. Ele tem grave, só que como ele não isola tão bem na orelha, ele perde um pouquinho de grave, mas o grave dele ainda é bem moderado e bem decente. O médio agudo também é bem cristalino, nivelado, tem um detalhamento bem interessante. E se você não gosta de intra-auricular, com certeza esse daqui é uma boa opção e você não vai se arrepender. Próximo fone aqui é o FYE7. Esse fone nos surpreendeu bastante quando nós pegamos ele aqui na mão, porque ele é cheio de recursos. É um dos fones assim mais completos em recursos. Você pode abaixar e aumentar volume, passar música. Todos os controles possíveis para um fone Bluetooth tem nesse cara aqui, que é uma coisa que é ainda raro, principalmente em fones TWS, que é o controle de volume. Você subir e abaixar o volume é muito difícil de achar isso em fone. Ele tem um grave e um subgrave bem presente. Nesse quesito ele é muito pancadão, ele é um fone que para quem gosta de pancadão é um prato cheio. O médio e o agudo dele é um pouquinho mais moderado, ele não tem um nível tão grande de detalhe, só que pela faixa de preço, quando ele foi lançado, era um fone muito competitivo e olha, arrisco dizer que era um dos melhores fones que você conseguia comprar abaixo de R$200. Agora vamos entrar aqui num dos fones mais caros desta lista aqui, que é o FreeBuds Lite da Huawei. Ele também é vendido com outro nome dentro da marca Honor, só que ele vem na case preta. Esse daqui ele tem duas versões, tem essa que é a Lite, que fica na casa de 300 a 350 reais, e tem a versão normal que vai lá para casa de 800 reais. Aqui nós temos todo o peso da marca, então por isso que é um fone mais caro, que nem você vai comprar um fone da Samsung, AKG ou da Apple, são fones mais caros porque tem uma grande marca por trás e tem um peso maior. É um fone bem interessante, ele tem bastante grave, o médio é bem presente, bem cristalino, ele tem mais detalhes que todos os outros fones anteriores, é um fone bem interessante. O único detalhe dele é que ele é um pouquinho colorido em algumas frequências, então para quem procura um fone bem cru e bem real, tipo fone de estúdio para mixagem, que tem que ser um fone bem flat, esse daqui não é tão indicado porque é um pouquinho colorido, mas é um fone bem gostoso. E de todos que eu utilizei, esse daqui tem uma das melhores pegadas na orelha. Você coloca na orelha, depois de 15 minutos parece que você não está usando nada, tão bem que ele fixa dentro da orelha. Então é um fonezinho um pouquinho mais caro, mas se você preza por marca de renome, é um fone bem interessante. E agora nós vamos falar de um dos melhores fones desta lista aqui, que é o fone mais completo com o melhor preço do mercado. Esse daqui é o Syllable S101. Muito semelhante, quase idêntico ao FYE7, só que aqui nós temos um pacote maior de tecnologia. Começando pela bateria, nós temos aqui autonomia de até 10 horas. Isso mesmo, é um dos fones com a maior bateria que tem no mercado. E ele também vem com processador Qualcomm. Então tudo que nós tínhamos no FYE7, aqui é melhor. Ele tem um grave e um subgrave bem presente, bem cristalino. Nós temos um médio e um agudo bem cristalino. E ele é bem mais nivelado, assim, é um fone mais eclético comparado ao FYE7, então todos os estilos musicais vai se dar muito bem. E para quem gosta de ouvir aquela música com uma mixagem melhor, com mais detalhes, com um corpo maior na música, Syllable dá todo esse detalhamento e o preço dele é a melhor coisa, na faixa de R$150. Então um pouquinho mais caro, dependendo da promoção, um pouquinho mais barato, vai ficar na casa de R$150. Nessa faixa de preço, pode bater o martelo que não tem coisa melhor para bater eles. Lançaram alguns fones da KZ, TWS assim de entrada, nós estamos esperando para fazer um comparativo. Mas até o momento, se você procura alguma coisa até R$150, Syllable S101, cara, é um fone de tirar o queixo de tão bom que é pela faixa de preço. Próximo fone aqui é o Sabat X12 Pro. É um fone que também não é intra-auricular comparado ao Isma aqui. Ele é um fone que tem um público mais diferenciado. Não é toda a orelha que ele vai encaixar perfeitamente. Eu consegui utilizar, mas foi com um pouco mais
de paciência, porque na minha orelha ele não encaixou muito bem. Ele tem um grave e um médio bem nivelado, apesar de ele não ser intra-auricular, ele tem um grave presente, subgrave falta um pouquinho. E o nível de detalhamento é um pouquinho superior ao Syllable, só que o preço também é um pouco mais elevado. Ele é recheado de funções também. Aqui tem funções de tudo que você precisa para um fone TDSW, só que ele não é intra-auricular. Então tem que ver se o seu gosto vai ser para um fone mais convencional ou intra-auricular. Mas é um fone aí que quem comprar e se encaixar na orelha você não vai se arrepender, porque é um bom fone. E o último fone aqui é o KZ-E10. Esse fone aqui é o melhor de toda essa lista que nós temos aqui. Já é habitual dos fones KZ ter uma alta qualidade e aqui eles trouxeram essa qualidade para um fone totalmente sem fio, que isso é uma coisa bem difícil de trazer, principalmente no nível de detalhes, porque quando se trata de um fone com fio, você pega toda a qualidade do processador de áudio que tem no smartphone, você já tem um espaço maior para trabalhar com isso, e aqui não, aqui ele tem que ser tudo mais miniaturizado. E aqui ele tem um médio, um agudo, um grave, um subgrave muito presente, muito detalhado. Comparado a todos os outros fones aqui, você consegue perceber detalhes na música que não era aparente nos outros fones. Nós testamos todos esses daqui numa gama de músicas e neste aqui, sempre que nós ouvia nesse cara aqui, nós percebíamos detalhes que não era perceptível em outros fones. É o melhor fone totalmente sem fio que tem no mercado? Não é. Mas na faixa de preço que ele está hoje, que é 300, 350 reais, com certeza é um prato cheio. Ele é feio, ele é grande, a case é gigante, não cabe em todo o bolso. Sim, tem um monte de problema. Só que quem gosta só de qualidade de som, eu acredito que por essa faixa de preço é um ou dois fones que vai ser melhor e olha lá, ainda vai dar uma briga muito feia com esse cara. Se você quer comprar um fone bom, KZ-E10 é um prato cheio. E agora o último fone, esse daqui é o fone mais especial. É um baita fone, vem com power bank, tem um monte de coisa, só que não deu para testar porque essa bosta não funciona. Fica quicando o áudio, você pareia no Bluetooth do celular, qualquer celular, ele fica falhando um lado, fica falhando o outro, não pareia entre eles, fica... Cara, não compre essa bosta aqui, esse daqui é o Touch Control. Eu nem vou colocar o link dessa coisa aqui que não vale a pena. Dê isso daqui para algum inimigo aí, alguma pessoa que você não gosta. É um bom presente, mas não comprem essa porcaria. Não deu nem para testar, não ficou conectado para ouvir uma música. Então essa porcaria não vale a pena. Então galera, pela faixa de preço, quais são os melhores fones? Eu separei 4 modelinhos aqui para vocês. Até R$100, aqui Redmi AirDots ou Mi AirDots Basic é uma das melhores opções. Lembrando de 2 fones que passou aqui pelo canal que também tinha um preço bem baixo, que era a Airax UM1 e também o QCY-T1, que são 2 fones que você encontra também nessa faixa de preço, que são boas opções. Não encontrou esse cara abaixo de R$100? Pega qualquer um desses outros 2 que você não vai se arrepender. Até R$100, R$120 é Halo GT2, obviamente a melhor opção. Esse cara aqui, muito equilibrado, não faltou nenhuma frequência, não tem um detalhe tão elevado quanto os modelos mais caros, só que nessa faixa de preço, sim, é um ótimo fone e poucos vão bater ele na qualidade de som que esse cara tem. 150 até R$170. Syllable S101, certeza absoluta, esse daqui foi um dos melhores fones, desbancou fones mais caros. Nós sempre indicamos o FYE7, mas depois que pegamos esse cara na mão, esse daqui é o nosso novo xodózinho, R$150. Cara, bate toda a concorrência, cheia de tecnologia, cheia de recursos. É um fone prato cheio. E mais caros, KZ, qualidade de som. Galera, detalhamento de som. Esse fone aqui, galera, assim, não dá para brincar. O restante, depois que você coloca esse cara na orelha, o restante é brinquedo. Não pega esse cara aqui. Qualidade tão boa, semelhante a esse daqui, eu só testei um até o momento da China, que foi o Onimore TWS. Mas fora isso, só fones lá a casa de R$800 para mais vai bater a qualidade desse cara aqui. Realmente me surpreendeu. E esses daqui são os 4 fones de todos esses aqui que nós indicamos por faixa de preço. Tem outros fones bons? Óbvio, tem outros fones bons, mas se você quer ir dar um tiro certeiro,
esses 4 aqui é um prato cheio e você não vai se arrepender. Então galera, esse daqui foi todos os nossos fones que nós temos no momento. Esses daqui são os melhores que nós separamos para vocês. E se vocês querem comprar esses fones, o link está aqui na descrição. Também está o nosso grupo de cupons. Não perde o nosso grupo de cupons, que muitos desses fones eu consigo cupons direto. Toda semana nós postamos cupons lá e fones que ficam até metade do preço convencional das lojas. Então, se você quer economizar, participa do nosso grupo de cupons. Esquece de dar um like, manda esse vídeo aqui para qualquer um amigo seu que está em dúvida de qual fone Bluetooth escolher e valeu!